O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal. Gente, hoje eu estou soberbo. Hoje eu estou maravilhado. Por quê? Aí você aí do outro lado vai perguntar, mas por que o Cleitão hoje está desse jeito? Espera que eu te respondo. Hoje eu tenho aqui nada mais, nada menos do que Arthur Sérgio Neto, um dos caras mais importantes da ufologia brasileira. O Arthur entrevistou, esteve de perto pesquisando o caso Varginha. O Arthur voltou e pesquisou e entrevistou o integrante principal do caso Embornal, do caso Baipendi, esse cara que tem horas e horas de experiências em vigílias ufológicas, em entrevistas, em pesquisa. Um ufólogo raiz, eu não preciso falar mais nada. Você conhece o Arthur Sérgio Neto melhor do que me conhece, então não preciso falar mais nada sobre ele. E também tem hoje aqui ninguém mais, ninguém menos que o Ozzy. Você que chorou pelas redes sociais, você que chorou pelo nosso grupo do Telegram, você que levantou o hashtag Volta Ozzy, ele está de volta. O Ozzy voltou. Então hoje eu estou muito contente, hoje é só alegria, não tem... Hoje, olha, eu não estou cabendo dentro de mim de tanta alegria. Por isso eu vou chamar agora para participar conosco o Dudu para dar o seu alô para a galera. Vai lá, Dudu, manda o seu alô. Boa tarde, boa noite e bom dia, queridos terráqueos, amantes da ufologia. Hoje eu estou aqui nesse podcast única e exclusivamente para aprender. Eu não me considero uma pessoa à altura de conversar com esses mestres da ufologia que estão aqui. Então o Arthur, ele nos deu a honra de estar aqui e a gente vai escutar muito porque é aula. E você que está escutando a gente, você que escuta esse humilde podcast, esse podcast chegou onde eu jamais imaginaria. Bom, então é isso aí, gente. Olha só, você vê a alegria do Dudu. Bom, você não vê, você ouve a alegria do Dudu. Agora eu vou chamar o Evandrão para participar conosco. Evandrão, manda o teu alô para a galera, já que o Dudu copiou ali no começo, né? Eu não sei agora o que você vai falar, mas manda o teu alô para a galera, Evandrão. Eu vou falar a mesma coisa. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada. Então o Dudu já falou, não só isso, né? Eu concordo com ele, vou ficar aqui mais escutando hoje, quem sabe fazendo algum comentário ou outro aí de algumas tiradas, né? Mas assim, a gente tá bastante orgulhoso aí de estar recebendo o Arthur aí, agradecendo já, embora a gente vai agradecer no final. Mas é isso aí, hoje vai dar um bom programa, um ótimo programa, como sempre, aliás, mas hoje ainda mais abrilhantado com a presença do Arthur, com certeza. Gente, é isso aí. Olha, é muita alegria, eu não estou cabendo dentro de mim. Mas vamos lá, eu vou chamar agora o Ozzy. O Ozzy está de volta. Ozzy, manda o teu alô para a galera que tanto clama pela sua presença. Olá, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí, né, para gravar mais esse podcast. O podcast preferido aí, que nem diz o Cleiton. E vamos aí aprender junto aí com o Arthur, né? Um cara que manja muito aí, tem muito conhecimento aí. E estamos aí para aprender mais do que falar, né? É isso aí, galera. Vamos seguir aí, vamos botar para frente aí e compartilhar também. Bom, é isso aí então, gente. Então agora eu vou chamar ele para dar o seu alô inicial aí, para dar sua saudação. Arthur Sérgio Neto. Vem comigo, Arthur. Pô, boa noite para todos. É uma honra estar aqui com vocês no Ufologia de Quintal. Para mim, esse nome é o máximo. Eu, desde o início, falei para o Cleiton que eu adorei esse nome. Esse nome, ele reporta aquela ufologia que a gente gosta. É ufologia de raiz, é ufologia de ir para o meio do mato. É ufologia de quintal mesmo, é ufologia de conhecer pessoas fantásticas, é aquela ufologia que a gente gosta de ir atrás do fato. Então vamos fazer para bater aquele papo. Espero que eu atenda as expectativas aí, que eu já vi que são altas. Eu não estou com essa bola toda não, mas
Achei costume. Eu costumo dizer que a gente não é especialista, a gente tem costume. Então vamos falar um pouco da nossa experiência costumeira, né, de andar atrás do fenômeno UFO. Olha só, pelo início você já vê quem é o Arthur. O Arthur é aquele cara que tem aquilo que eu falei, tem horas e horas de pesquisa, de vigília ufológica. Enquanto você, amiguinho, estava em casa dormindo no seu cobertor, o Arthur estava fazendo vigília ufológica. Esse cara manja muito. Arthur, é um extremo prazer ter você conosco nesse podcast. Cara, é o seguinte, bom, vamos começar, né, jogando aqui um pouquinho de lenha na fogueira. Nós vamos falar hoje, gente, esse episódio de hoje, sobre o que nós vamos falar? Acobertamento. Aquilo que nós falamos aqui em alguns episódios anteriores, a questão da desinformação. Então a nossa ideia hoje é abordar isso, a desinformação, né? O acobertamento. Governos, mídia, muita gente trabalhando ao entorno desse encobertamento, dessa desinformação. Isso nós falamos lá no último episódio, até no episódio das Luzes sobre Fênix, sobre essa questão do acobertamento, essa questão do trazer a ufologia para um lado, de fazer chacota, de levar como brincadeira. Nós vimos o caso lá do governador norte-americano, né, que fez o quê? Fez chacota. Então é sobre isso que nós vamos falar. Arthur, eu vou evocar aqui o caso Varginha, que é um dos casos que você teve ali, no tete-a-tete ali, você foi um dos caras que estava lá, participou da equipe principal de ufólogos, né, que estudaram o caso ali no início. Então é o seguinte, eu gostaria de falar sobre o caso Varginha. Eu quero começar, tá, sobre esse caso, trazendo uma entrevista do Marco Petit, que você conhece muito bem, o Marco que também é um dos papas da ufologia brasileira. Então, assim, eu evoco a entrevista do Marco Petit, que ele deu em 2016 para o G1. Vejam bem, né, gente? O G1 é um canal aí, como é que eu vou dizer assim, não é um canal dado à ufologia, vamos dizer assim, mas deu destaque para o caso Varginha e fez uma entrevista com o Marco Antônio Petit, e eu queria trazer um dos fatos, né, uma fala dele nessa entrevista, que é o seguinte, ó. Na verdade, o caso Varginha é muito maior do que as pessoas tomaram conhecimento. A coisa foi muito mais séria do que as pessoas falaram e tomaram conhecimento. Marco Antônio Petit. Agora, Arthur, né, eu evoco o seu conhecimento. Desse caso, né, eu vou trazer alguns questionamentos aqui e nós vamos fazendo esse bate-bola aqui. A questão: que motivo teria o governo, que motivo teria o Exército para fazer esse plano de acobertamento? No seu pensamento, Arthur, na sua experiência. Esses motivos eles já são institucionalizados, né? Eles provavelmente já têm mais de 70 anos. Eu até costumo dizer que quando você está em alguma investigação e você se depara com a presença dos órgãos governamentais, em particular os militares, que é uma coisa que as pessoas pouco pensam e pouco falam, é o seguinte: a ufologia ela é uma atividade militarizada, ela já nasceu militarizada. Os primeiros a terem certeza de que os UFOs existiam e de que esses aparatos estavam voando pelo nosso espaço aéreo e andando por aí foram os militares. Então, quer dizer, nada mais justo. De uma maneira geral, a ufologia tem os militares um pouco como se fossem os vilões da coisa, mas na realidade eles não são os vilões, eles são os papas da história. Eles são os pais da criança, porque, volto a dizer, já nasceu militarizada. Os primeiros, imagina como esses militares do início se surpreenderam. Imagina o choque de convicções e de estruturas sociais que esses caras tiveram, entendeu? Imagina quando esses caras perceberam que os ETs podem estar na mesa ao lado no restaurante e se passando com tranquilidade entre nós sem sequer serem notados.
Imagina eles perceberem que podem existir ETs no comando de grandes empresas. Estou dando só um exemplo aqui bem criativo, né? Mas na realidade é isso. Então é o seguinte, voltando à sua pergunta, o acobertamento, ele já é muito antigo, ele é institucionalizado, provavelmente já foram criados e enraizados procedimentos, protocolos em relação ao que fazer. Como eu ia dizendo antes, quando você se encontra numa investigação e você se depara com esse pequeno detalhe, você cai a ficha imediatamente de que é covardia. Mas os caras só fazem isso há 70 anos, ou mais. Esses caras têm todo o aparato militar, tem a verba, tem a logística, tem o armamento, tem as tropas, os caras têm as instituições na mão praticamente. Então é covardia você querer disputar, vamos dizer assim, a investigação ou a publicidade de determinado fato com essas pessoas. Eles vivem disso, eles trabalham com isso, eles só fazem isso, entendeu? Então, me estendendo aqui em relação às afirmações que o Petit fez, ele fez afirmações com toda a propriedade. Poucas pessoas são mais habilitadas para falar sobre isso como é o Petit. E eu tenho certeza que ele fez essas afirmações em relação ao caso Varginha, não só porque ele estava entre os principais protagonistas do caso, mas também porque o livro dele sobre o caso Varginha, que oficialmente seria o terceiro livro sobre o caso, o livro dele passa justamente esse conceito, o conceito de um maior aprofundamento, vamos dizer assim. Ele foi além dos fatos conhecidos, dos fatos superficialmente conhecidos. Ele teve a oportunidade de ter acesso através de conhecimento com vários militares de várias forças. Ele teve acesso a uma série de informações privilegiadas que o permitiram, primeiro, escrever um livro extraordinário, segundo, poder ter todo esse conhecimento e saber realmente dos bastidores, né, e do tamanho do alcance que esse caso teve, né? Então, quer dizer, eu acho que veio muito a contento essa afirmação do Petit, porque ele está capacitado e abalizado para falar sobre esse contexto. Então, acho que me estenderia muito mais se continuasse falando sobre isso. Eu acho que isso resume bem uma resposta ou uma reflexão sobre essa sua colocação. Legal, cara. Muito show de bola. É por isso que é importante nós falarmos com quem entende, com quem manja, né, cara? Porque agora você respondeu uma simples pergunta, né? Deu aula. Bom, seguinte, então eu vou passar. Dudu, o que você tem aqui para nós aqui? O que você tem pro Arthur no que diz respeito a esse assunto? Vamos lá. Arthur, uma coisa que eu queria perguntar para você, na verdade perguntar para os grandes conhecedores da ufologia, então você que viveu tudo que se passou na ufologia nos últimos 20 anos e tudo mais, a ufologia sempre cai na descrença, porque algumas pessoas acabam levando para um lado que talvez acabe ficando até meio místico, meio difuso e acaba virando piada. O caso Varginha, por exemplo, eu lembro, eu era bem novo, mas eu lembro que quando aconteceu, virou aquele sensacionalismo na TV, e daí já associaram com chupa-cabra e aquela coisa e tudo mais. Muita coisa se fala, muitas coisas as pessoas trazem como sendo verdadeiros, como coisas que são realmente, isso aqui foi verdade, mas depois alguém vai lá e diz, não foi. Por exemplo, o fato do exército estar lá em Varginha, já escutei relatos de pessoas falando, não, que era uma coisa meio comum
eles estarem por lá e que por acaso aconteceu isso. Né? Depois tentaram descredenciar as meninas lá, porque falaram, não, era o Mudinho que estava agachado lá e tal, não sei o quê. Na tua visão, Arthur, o que tem de fato que você pode falar assim, olha, eu acredito, eu não, quer dizer, já estou até antecipando que eu não sei se você 100% acredita, mas eu digo, isso é uma evidência que aconteceu um caso maravilhoso em Varginha por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não sei se me fiz entender, Arthur. Sim. E isso aí, inclusive, traz uma reflexão sobre vários aspectos, não só do caso Varginha, mas eu digo você pode aplicar um certo conceito a vários casos de ufologia. Porque todo caso, com o tempo, você vai construindo isso na sua cabeça, essa visão, esse ponto de vista. Todo caso, ele tem a base dele. Como é que é a base dele? A base dele é construída geralmente por uma coluna vertebral, que seriam as poucas coisas que foram fundamentadas e que tem algum tipo de indício ou prova ou fato testemunhal assim, indiscutível. Aí esses detalhes, quando eles são indiscutíveis, bem fundamentados e testemunhais sem a menor dúvida, eles acabam montando uma coluna vertebral do caso, que passa a ser a base do caso. O caso Varginha, ele teve vários desses aspectos que são a base do caso. Em sua maioria, testemunhais, mas testemunhais com credibilidade. Porque, por exemplo, o testemunho das meninas, ele é praticamente indiscutível por todos os aspectos que levaram essas meninas, há de se lembrar, essas meninas foram massacradas. Isso eu já tive a oportunidade de falar em outras entrevistas. Uma coisa que pouca gente sabe, todas as principais televisões do mundo estiveram em Varginha. Todas. Se você falar daquela TV inglesa, como é que é o nome? A CBN, tem a CNN e tem aquela inglesa famosa, tem a Paramount, a Discovery, televisões japonesas estiveram. Então é o seguinte, pouca gente, todas as principais televisões do mundo estiveram em Varginha. E muitas das vezes, elas não iam entrevistar as meninas, faziam uma simples entrevista. Eles faziam aquelas reconstituições, que é o estilo americano de fazer televisão. Eles faziam uma dramatização, reconstituir fato. Eu presenciei um fim de semana, estávamos eu, Petit, Birajara, Pacatini, um fim de semana que a Paramount esteve lá. Nós gravamos 2 dias, um sol do cão, um calor danado, eles massacrando as meninas, que gravou, não ficou bom, grava de novo, como se elas fossem profissionais. E uma das coisas que poucas vezes foi dito, no início, todas as vezes que as meninas falavam sobre o fato, elas choravam, cara. Choravam compulsivamente. Nas primeiras entrevistas, os primeiros bate-papos que nós tivemos com as meninas, quando estava gravando, geralmente tinha que interromper a gravação. Várias vezes tinha que interromper. Elas não conseguiam se manter o tempo todo estáveis. Elas falavam sempre quase chorando, com os olhos cheios de lágrimas, é como se elas estivessem revivendo aquele momento. Cada vez que falavam no assunto, é como se elas estivessem revivendo aquele momento. Então, quer dizer, estou dando só um exemplo dentro desse conceito, desse ponto de vista de que todo caso tem uma base, que passa a ser uma coluna vertebral, e tem as variáveis. E aí, nessas variáveis é que entra toda a contaminação, aquela conversa fiada do cara que nunca foi lá e dá o palpite e se acha ufólogo porque ouviu falar, entendeu? E aí vem o outro, aí inventa, traz uma história que ouviu não sei aonde, aí quer instituir ao caso determinada
uma determinada faceta, uma informação que não tem origem, que não tem fundamentação. Há pouco tempo, posso citar como exemplo, eu fui indagar em uma entrevista sobre um fato de que um dos ETs teria sido deixado aqui para o Exército Brasileiro. Da onde tiraram isso, gente? Entendeu? Esse é um exemplo de verdadeiros absurdos que se falam por aí, entendeu? Porque na ufologia, como nós, vamos dizer assim, nós somos vários, vamos dizer, focos de pesquisa. Vamos dizer assim, a ufologia é uma atividade que ela tem poucas instituições que a oficializam. Então, ela hoje é extremamente dispersa, extremamente pulverizada por causa das redes sociais, e aí você acaba ficando à mercê de informações que, se bobear, viram verdade, entendeu? Eu já fui chamado de desmancha prazer no meu grupo de relacionamento dentro da ufologia. Eu sou chamado de estraga prazer, porque determinadas coisas têm um potencial de virar uma falsa verdade que é fora do normal. Então, se você não antagonizar logo de cara, às vezes o cara vem cheio de pompa, trazendo uma informação, querendo já colocar aquilo como uma verdade absoluta. Se você não chegar e já ponderar e cortar logo, entendeu? E já mostrar que tem outras informações, às vezes até históricas, entendeu? Que mostram totalmente o contrário, aquilo ali tem potencial para virar uma verdade, como muitas coisas viraram verdade absoluta. E diga-se de passagem, numa investigação de questões ufológicas, dificilmente você pode bater o martelo sobre determinadas coisas. Porque você pode bater o martelo sobre um determinado fato hoje e amanhã você verificar que aquilo não é propriamente a realidade. E aí, se você for o pai da criança, se você não tiver humildade suficiente para reconhecer que você hoje tem uma opinião diferente, aquilo vai permanecer como verdade, entendeu? Então, existe isso. Em todo caso, existe a coluna vertebral. Varginha tem vários aspectos. Toda a questão militar, o envolvimento militar, essa questão que você mencionou, da presença dos militares na região, ela não era tão incomum assim, entendeu? Porque logo ali ao lado de Três Corações, em Três Corações, nós temos a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que foi acionada por uma questão de lógica, foi acionada por ser a unidade militar mais próxima dos fatos. Talvez por isso ela tenha sido Mas é inegável também, hoje nós sabemos que além de todos os agentes militares envolvidos ali vieram outros militares de fora, de outros lugares, com outras especializações, entendeu? Então, não era muito incomum a presença militar na região, isso é verdade, mas ao mesmo tempo, da maneira ostensiva e diretamente ligado aos fatos, também não era uma coisa tão comum assim, entendeu? E eu hoje, com certeza, com um pouco de experiência que eu adquiri em lidar com essas questões institucionais, da presença militar nesses fatos ufológicos, hoje é muito provável que alguns episódios que na época foram valorizados possam ser apenas chamariz, possam ser apenas que foram colocadas para criar, porque hoje sabe-se que o modus operandi dessas operações, geralmente o fato ele é eles pegam e transformam em mais 3, 4, 5 fatos diferentes e observam para que rumo, vamos dizer assim, os detratores que rumo os detratores vão tomar. Os detratores seriam os ufólogos, por exemplo, que rumo eles vão tomar, e aí eles vão tomando providências para que haja toda uma confusão. Cleiton mencionou, você mesmo, Dudu, mencionou a questão de que se fez muita chacota. Isso, além de ser um fato corriqueiro, provavelmente pode fazer parte também de todo o acobertamento.
é sabido que uma das maneiras de você tirar a credibilidade de um determinado fato é você transformá-lo numa gozação, é você plantar. Na época, eu lembro claramente, não sei se o Dudu vai lembrar, o Caceta e Planeta, em plena efervescência do caso Varginha, o Caceta e Planeta foi lá para Varginha fazer graça no meio da rua, com a população, entendeu? Isso é uma coisa também, outra coisa que pouca gente observou e pouco se fala. Você hoje vai a Varginha, tem lá aquele disco voador da Caixa d'Água, da Copasa, se eu não me engano, que é a empresa de águas de Minas Gerais. Não sei se é Copasa, eu não lembro o nome exato da empresa de água. Aquela é uma caixa d'água de 300 mil litros que foi construída 4 anos depois do caso. A cidade, ela só abraçou o marketing, ou um possível marketing da questão do ET, 4 anos depois. Se fosse nos Estados Unidos, cara, em meia hora tinha caneca, chaveiro, boné, camiseta. Os americanos não perdem a viagem, cara. Eles são os criadores do marketing. Eles são especialistas em marketear. E lá em Varginha não. Por quê? No início o povo ficou envergonhado. Muita gente falava, aqui não aconteceu nada não, mas não é porque ele sabia ou não sabia, é porque ele tinha vergonha de dizer que na cidade dele apareceu um ET. Então, quer dizer, são muita contaminação, ao mesmo tempo muitas falsas verdades. Isso é natural do ser humano, a coisa vai acabar descambando e a gente tem que trabalhar com um pouco de fato e indícios assim, verdadeiros que a gente tenha, né? Então é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi ou se eu misturei um pouco as coisas aqui. É isso aí, é isso aí. É o seguinte, então. Evandrão, vamos lá, chega junto. Não, eu vou fazer uma pergunta aqui para dar uma aliviada, que eu estava vendo ali a questão, não só de Varginha, né, vários casos, mas, por exemplo, em Varginha tem um clássico, né, que eles vão dar a explicação do que as meninas viram, e elas dizem que é um casal de anão, né? Então, e realmente, tenta falar isso em voz alta, cara, você fica com vontade de dizer um palavrão, os caras estão chamando a gente de burro. Então, assim, Arthur, o que eu queria te perguntar como exemplos assim, né? Porque aparentemente, e isso não é uma coisa só do Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei, que eles dão as desculpas das mais estapafúrdias possíveis, né? Para dizer o que ocorreu, né? E isso passando daquele governador lá das Luzes Fênix, que trouxe um cara fantasiado de ET para chacotear. Mas eu estou dizendo isso, estou dizendo as desculpas que o governo ou os militares dão para os eventos que claramente ocorreram, né, pelo menos de forma estranha, para falar pouco. Eu queria saber, Arthur, quais são as desculpas mais absurdas assim, que você já ouviu? Você que estava perto, né? Você ouve de primeira mão, então o cara tem que dar uma desculpa ali meio que supetão, né? Você já ouviu alguma assim, tipo, muito absurdo, muito engraçado, assim? A mais clássica, né, mundialmente falando, a mais clássica é do balão meteorológico, né? Aí depois começaram a falar muito, na época do Alan Heine, que se falava muito em gases do pântano. Quer dizer, então aí tem uma sucessão, aí outros simplesmente Marte, Vênus, e que até hoje, não por vamos dizer assim, por maldade, mas até hoje, até os próprios ufólogos às vezes também se confundem, né? E aí querem, vamos dizer assim, quando a pessoa quer desprestigiar alguma determinada imagem, ele isso aí deve ser Júpiter, isso aí, mas você não pode ser muito simplista, você tem que analisar todos os aspectos de uma determinada imagem para você poder sacramentar uma opinião. Então, o maior absurdo que foi dito, principalmente em Varginha, é de que as meninas viram aquele mudinho, né? Que era um mudinho, que era um cidadão da cidade que todo mundo conhece,
que ele tem uma deficiência física e ele anda agachado, e aí quiseram atribuir que as meninas teriam visto um mundinho e confundido com um ET. Isso aí de maneira nenhuma procede. Esse rapaz, ele é bastante conhecido. Sem falar que ele devia estar bêbado. As meninas deviam estar bêbadas, né, Arthur? Porque eram dois. Não tem a menor questão. Pra vocês terem ideia, um dos maiores especialistas em abduções, em lidar com pessoas pós-trauma de experiência ufológica, que era o Dr. John Mack, que era um psiquiatra de Harvard. Era um cara que teve a carreira dele comprometida a partir do momento que ele começou a lidar com a questão das abduções. Ele esteve em Varginha, ele entrevistou as meninas, junto com a doutora Gilda Moura, na época, e a frase que virou assim, uma frase antológica, e quando ele saiu da entrevista, ele virou para a doutora Gilda e falou: se essas meninas estão mentindo, eu rasgo o meu diploma, entendeu? Ou seja, um psiquiatra de Harvard, uma pessoa reza a lenda, não sei se isso é verdade. Eu não sei se aqui todos já assistiram o que eu considero um dos maiores clássicos da ufologia, que é aquele filme Intruders, que é um filme baseado nas experiências do Hopkins, que não era especialista, não era psiquiatra, mas foi um dos maiores especialistas em abdução, que ele escreveu o livro Intruders, e o livro foi transformado em filme. É um filme maravilhoso, é um clássico da ufologia mundial. E reza a lenda que a história que é contada no filme seria baseada na história do John Mack. O John Mack, infelizmente, morreu atropelado. Pasmem. Morreu atropelado, se eu não me engano, há coisa de 8 ou 10 anos atrás. Auge das pesquisas que eles eram os maiores especialistas em abdução do planeta. O John Mack, o Hopkins, que eu esqueci o primeiro nome dele, que é do filme Intruders, o David Jacob, que está vivo até hoje, que é a maior fera, e a doutora Gilda Moura, que nós temos aqui no Brasil, que é a nossa representante nessa área vamos dizer assim, da psicologia ligada ao fenômeno, à questão das abduções. Então, o que acontece? As meninas, hoje, indubitavelmente, pode-se botar a mão no fogo pelo depoimento das meninas. Elas sofreram muito, elas perderam emprego, elas foram feitas chacotas com ela na cidade. A família foi praticamente massacrada por essa questão, e elas foram de uma força fantástica, porque elas receberam até propostas de dinheiro, e não era pouco, muito dinheiro, entendeu? E elas recusaram tudo, até porque estavam extremamente assustadas na época para poder, imagina, se meter com esse tipo de gente. Isso até, vou me estender um pouquinho aqui, isso até reporta a questão dos MIBs, né? Porque muita gente pensa que os MIBs... Essa era a minha próxima pergunta. Já pode engrenar, sim, Arthur. Já pode engrenar. Assim, ó, olha só. O que de real tem desses caras? Esse foi o único caso que você ouviu falar, Arthur, que vem esse pessoal de terno? Esse é o único caso que você conhece ou tem outro? Já para engrenar. Não. Isso é um fenômeno praticamente mundial. Nos Estados Unidos muito mais do que no Brasil e do que outros países, mas é um fenômeno mundial. E o que acontece? Eles existem desde o início. Isso até está me dando a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu sempre quis falar. Eles existem desde o início. Isso praticamente pode ter sido uma agência que foi criada, provavelmente foi criada até por acaso, né? Quando eles viram, quando o governo, quando os militares viram que eles podiam ir à casa das testemunhas e constrangê-las e, vamos dizer assim,
pressioná-las de alguma maneira, criando uma personificação de alguma coisa que trouxesse muito medo e que tem resultado, porque tem resultado esse tipo de coisa, esse tipo de pressão, eles provavelmente devem ter se surpreendido e falaram, não, vamos dar continuidade a isso, vamos criar uma lenda, uma coisa, porque chega ao ponto, isso sabe-se que foi uma iniciativa lá dos primórdios, né, do acobertamento, quando vamos dizer assim, os procedimentos, os protocolos estavam nascendo, entendeu? Nessa época nasceu a CIA, nessa época nasceu o FBI. Existe uma cena aí famosíssima do presidente Truman assinando pela primeira vez a criação da CIA e na carona a criação do FBI. Então, quer dizer, praticamente, se você for levar em conta, a ufologia ela teve muita influência na criação dos mecanismos de segurança americanos, os mecanismos que hoje são de âmbito mundial, ou seja, FBI, CIA, todas a SNA, que é a Agência Nacional de Informação Americana, que hoje é a toda poderosa dessa área. Então, quer dizer, todas essas instituições que hoje praticamente controlam a situação mundialmente falando, não só na ufologia, mas em tudo, elas nasceram justamente nessa época, nessa criação dos primeiros procedimentos. E pelo que nos consta, essa questão dos MIBs também nasceu junto. Foi um personagem, foi ganhando corpo. Eu estou falando isso porque hoje deve ser uma agência, uma instituição, um departamento que mantém essa lenda viva, que funciona, essa é a grande verdade, funciona. Mas isso também ganhou um pouco da fantasia dos nossos caros amigos que têm uma criatividade fora do normal na ufologia. Porque hoje existe a lenda de que os MIBs seriam híbridos, que seriam seres extraterrestres e que em vários momentos eles já demonstraram poderes extraordinários. Eu sinceramente acho isso um tremendo absurdo. Isso aí é fruto da própria imaginação, principalmente dos ufólogos que nunca estão satisfeitos com um fato extraordinário em si, porque essa coisa que eu sempre, o fato UFO em si, puro, cru, bem primitivozinho, ele já é extremamente extraordinário, ele já é extremamente misterioso, ele já é extremamente, vamos dizer assim, contraditório. Então, não precisa ficar botando alegorias e adereços para enfeitar mais ainda, criando verdades, falsas verdades. Eu tenho essa história aí. Há poucos dias eu ouvi algumas postagens aí de pessoas falando sobre os MIB, que seriam híbridos, seriam isso, seriam aquilo. Pelo amor de Deus, meu. Isso aí me parece ser uma forçação de barra, um daqueles devaneios, né, que a gente chama de viagem na maionese de primeira qualidade. Mas é fato, eles existem, eles atuam, eles são eficazes, guardando as devidas proporções. Eles não precisam chegar na tua casa de terno e óculos escuros. E tem mais. Tem gente que pensa que os MIBs passaram a existir a partir do filme. Tem gente que tem, vamos dizer assim, como principal marco da existência dos MIBs a partir do filme. Olha que absurdo. Na realidade, esses personagens eles têm características próprias, eles têm uma estética própria, eles têm um comportamento específico, bem peculiar. E eu, na minha humilde opinião, eu não embarco nessa não. Eu acho que são pessoas que já fazem parte
todo um contexto que gerou esse personagem e que, como é eficiente, ele vem cada vez mais sendo sofisticado para que ele tenha eficiência. Ou seja, chega lá, funciona, constrange e consegue com que a pessoa nunca mais fale naquele assunto. Entendeu? Isso é inegável. Então, eu não sei se eu respondi, eu acho que é isso aí. Respondido com certeza, com maestria. Agora eu vou chamar o Ozzy. Ozzy, chega junto na conversa. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que a gente sabe que no mundo da ufologia existe aquela famosa briga de egos, né? Um quer saber mais do que o outro às vezes fala demais, que nem você falou aí também, né? E no caso Varginha, houve alguma, vamos dizer assim, entre os ufólogos, aquele joguinho de ego entre este caso Varginha? Por incrível que pareça, não houve nada assim tão, vamos dizer assim, tão visível, tão chamativo, né, que se pudesse hoje comentar. Houve alguns pequenos deslizes, né, que aí já vai do ponto de vista de cada um, entendeu? Mas as pessoas, quando elas têm uma postura de educação, de ética, elas tiram esse tipo de coisa de letra, entendeu? O que eu lembro que aconteceu é que é o seguinte: à medida que o tempo foi passando, todo mundo quer ser o pesquisador do caso Varginha, né? Aí isso aconteceu. Muita gente, à medida que o tempo foi passando, foi se tornando público, a quantidade de informações ela é muito grande. Dá para você conhecer o caso Varginha inteiro só se você andar atrás do seu teclado, entendeu? Você tiver paciência para pesquisar, E aí apareceu muita gente dando palpite, muita gente falando isso, falando aquilo. Outro dia eu vi um livro aí, já saiu um novo livro, extraoficialmente, entendeu? Romantizando todos os fatos. E na mesma hora alguém veio me pedir opinião, eu falei, nem lê isso aí, entendeu? Com todo respeito a quem escreveu, porque dá trabalho escrever um livro, eu falei, isso aí, para efeito de realidade, nem considera. Se você quer ler como um romance, tudo bem, porque o próprio autor diz que é um romance baseado em fatos, mas é sobre o caso Varginha. Então não podemos só tirar o mérito do trabalho do cara, porque escrever um livro dá um trabalho violento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que as coisas vão passando, vai vindo muita gente querendo, de alguma maneira, participar. Tanto é que eu tenho um cuidado muito grande, isso eu me preocupo, porque a mim não tem interesse nenhum. É o seguinte: nós estávamos lá, nós participamos de quase todos os momentos mais importantes da investigação, mas nós fazíamos parte de um grupo de ufólogos que dávamos, vamos dizer assim, suporte, logística, dávamos toda uma cobertura para os principais ufólogos, entendeu? Então, outro dia até recebi um elogio do Birajara Franco Rodrigues, o cabeça de tudo. Ele falou, Arthur, você é um pesquisador do caso Varginha. Você esteve aqui muito mais vezes que a grande maioria das pessoas que aqui estiveram. Você pode se considerar. E na realidade eu tomei aquilo como um elogio, agradeci muito a ele, mas na realidade nós não, a nossa finalidade lá era essa, era fazer a logística, era participar, era ajudar em desvendar as coisas. Então, quer dizer, mas, por incrível que pareça, em Varginha não houve muita guerra, não. Teve um caso ou outro querendo se colocar como o principal pesquisador, mas nada que viesse a atrapalhar.
E hoje eu faço questão de dizer, você vê como a ufologia vai longe, né? 25 anos depois, o caso não morreu, está sendo muito, vamos dizer assim, de maneira muito competente, pesquisada pelo Marco Aurélio Leal e pelo João Marcelo, que são incansáveis, estão aí na luta até hoje. Eles estão descobrindo coisas novas testemunhas. Eles realmente estão fazendo um trabalho fantástico, um trabalho de construção, eles estão também desmistificando, muita coisa está sendo desmistificada, muita coisa está sendo, vamos dizer assim, colocado os pingos nos is. Eles estão... eu não acredito que isso vá modificar alguma coisa em relação ao caso, que já passou muito tempo, vamos dizer assim, o caso já prevê, mas eles estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bonito. Eu não sei de que forma esse trabalho será apresentado no futuro, se vai virar um documentário, se vai virar um livro, mas é um trabalho que vai entrar para a história com certeza absoluta, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas essa questão dos egos ou melhor, felizmente ou infelizmente, isso é do ser humano, em todas as áreas da vida existe isso, e a gente tem que se policiar para não cair nessa armadilha, entendeu? É isso aí, é isso aí. Bom, o lance é o seguinte, Dudu, vou voltar a bola para você, tem algo para ele? Arthur, uma das coisas que eu queria perguntar para você é que muitas vezes eu ouvi que no caso Varginha, a autópsia do ET tinha sido feito pelo Badam Palhares, né? Que eu já vi notícias e ele mesmo falando que não tem nada a ver, que essa história é tudo ficção, que alguns ufólogos queriam criar isso aqui para poder vender mesmo a notícia, coisa do tipo, e que ele, inclusive, gostaria que fosse verdade. Essa história toda do Badam Palhares ter feito autópsia ou não, o que tem de verdade ou é pura lenda urbana? Bom, agora na minha humilde opinião, eu acho que é verdade. Eu acho que ele vai negar a vida toda, mas eu acho que é verdade. Tem até a história famosa de que ele foi dar uma aula, que ele é um legista muito famoso até no meio acadêmico, né, entre os colegas dele. Ele foi dar uma aula numa determinada universidade, apresentar um simpósio, alguma coisa desse tipo, e quando na hora que abriu para as perguntas, alguém do meio da plateia perguntou para ele: teve o ET de Varginha ou não teve? O senhor fez a autópsia ou não fez? E aí foi aquela gargalhada, aquela coisa toda, mas ele chegou e respondeu o seguinte, ele falou: um dia eu vou poder te responder isso, entendeu? Então, quer dizer, ele não negou e nem disse que sim. Mas hoje, por todos os detalhes, tudo que a gente sabe que realmente foi fato, eu acredito piamente que sim. E hoje eu vou mais longe, aí estou falando da minha opinião, Arthur. Tudo que eu sei aí, que o João Marcelo, Petit, Marcão, toda a história do caso, você vai juntando uma peça com a outra, isso é um jogo de gato, né? Você vai juntando uma peça com a outra, você vai montando pontos de vista. Eu hoje acho até que os tais ETs que foram levados para a autópsia lá no Instituto de Biologia de Campinas, lá da universidade lá em Campinas, porque um detalhezinho que talvez pouca gente saiba, o Claudeir Covo, nosso grande saudoso, um dos maiores ufólogos que eu já conheci na minha vida, é uma pessoa maravilhosa. Ele, na época, com as investigações dele, com os contatos que ele tinha, ele conseguiu levantar. Existia um suposto período que os ETs tinham ficado lá no Instituto de Biologia
de Campinas. Entre várias coisas que foram levantadas o seguinte: houve um esvaziamento do prédio, todos os funcionários que não tinham nada a ver com determinado nível de autorização foram retirados do prédio, foram trabalhar alguns dias em outros setores. Segundo, o Instituto de Biologia foi cercado por militares do Exército, teve, vamos dizer assim, não cercado no sentido mais contundente, mas cercado no sentido seguinte: a escolta, a segurança da região foi feita durante um determinado período por militares, e o Claudeir, esse é o grande detalhe, ele conseguiu o controle do estacionamento daquele suposto período que os ufólogos, que os ETs estariam lá. E o que tinha de anormal? Tinha um trânsito de carros da Embaixada Americana justamente naquele período, e só naquele período, nunca houvera antes, que nunca se ouviu falar a quantidade de carros da Embaixada Americana que entrou e saiu naquele período ali, naqueles dias, que nós não sabemos, pelo menos eu não sei exatamente quantos dias, 3, 4 ou 5 ou uma semana, como muita gente fala. Mas, por exemplo, esse é um dado, vamos dizer assim, corriqueiro, bem comezinho, mas é um dado importantíssimo. Então, hoje, aí, o que as pessoas têm na mente? Os ETs foram levados para o Instituto de Biologia de Campinas. Aí, hoje, cai a ficha seguinte: por que levariam ETs vivos para legistas? Não tem cabimento. Não tem. Então, eu acredito, hoje, aí já é opinião minha, hoje eu acredito que só foram levados para lá ou o ET que estava morto, ou os ETs que estavam mortos, entendeu? Que até hoje existe uma grande polêmica. Ontem mesmo, anteontem, eu ouvi uma informação aí de pessoas já balizadas para falar sobre isso, e eles foram taxativos de que foram 2, só que hoje 2 sempre foi desde o início, mas hoje sabe-se que foram 3. Existem informações suficientes para se afirmar que é 3, mas como o Claudeir já falava desde aquela época, provavelmente esse número pode chegar a mais de meia dúzia. Não se sabe exatamente quantos foram capturados. Então, o que caiu a ficha? Por que iam levar ETs vivos para lá para o Palhares examinar? A Madame Palhares é legítima, ele examina corpo morto, entendeu? Então, provavelmente, ou levaram só os mortos, ou só o morto, entendeu? Tem um comentário aqui engraçado para fazer. No meio dessa história toda, na época não se valorizou, mas eu valorizei, e valorizo até hoje. Conseguiram falar com uma senhorinha que era faxineira, que não estava entre essas pessoas que foram retiradas do prédio. E essa senhorinha, sabe, falou para a galera na época? Ela falou que eles tentaram alimentar o ET, e o ET só comeu capim, gordura e danoninho de morango, entendeu? Então, isso virou uma grande sacanagem na época, que se desvalorizou completamente, e hoje sabe-se que pode ter sido a mais pura verdade. Não se deu crédito ao depoimento de uma senhorinha faxineira que falou inocentemente, mas essas pessoas às vezes têm a informação mais precisa, que é da Rádio Corredor. Porque o que tem que se ter em mente não se consegue guardar um segredo desse dentro de uma instituição durante muito tempo. Por isso que eu digo, esses especialistas, os militares especialistas em acobertamento, eles são muito fera. Eles não fazem nada para dar mole. Tudo deles é rápido, tudo deles é ágil, tudo deles é para confundir, entendeu? E por aí vai. Né? Então, acho que está dada a minha opinião. Eu acho que... detalhe importante, há pouco tempo, vocês procurem
no Facebook, está disponível no canal do Marcão e do João Marcelo. Eles entrevistaram o outro professor legista tão famoso quanto o Badam Palhares, e foi uma entrevista de mais de 1 hora, entendeu? E esse cara cedeu essa entrevista e ele ainda falou para o Marcão: eu fiquei bobo durante esses 25 anos, nenhum ufólogo me entrevistou. Ou seja, entendeu? E ficou aquela sensação, se você assistir a entrevista é muito maneira, o cara é muito bacana, o médico é um catedrático, é um titular da cadeira, é professor universitário de alto nível, acadêmico de alto padrão, tu vê que é mesmo nível do Badam, e você vê ele conversando, cara. O Marcão tava o tempo todo, depois a gente conversou sobre a entrevista, o Marcão ficou o tempo todo com a sensação de que ele estava falando a verdade, de que ele não participou. E eu mostrei para ele vários pontos da entrevista de que ele escorregou. Na minha opinião, ele estava assim na autópsia lá dos ETs, entendeu? Eu não lembro agora dos detalhes especificamente, porque o fator humano ele é muito interessante, ele é muito rico. Na polícia existem psicólogos que são especialistas em desvendar pessoas, em desvendar o que as pessoas estão falando. Esses psicólogos, eles são tão que fazem os bandidos confessarem. Eles têm uma coisa, e eu agora vou me atrever aqui, um pouco de presunção, ao longo desses anos todos, cara, eu desenvolvi uma capacidade de perceber determinados detalhes que fazem com que eu consiga montar um mosaico ali, um quebra-cabeça ao ponto de dar um palpite se aquela pessoa está mentindo ou não. Isso virou uma coisa tão visceral de entrevistar tanta gente e de ouvir também tanto mentiroso que tem por aí. Você fica especialista. Quem nunca teve um amigo mentiroso compulsivo? Porra, eu já tive vários. Você vai adquirindo experiência, entendeu? E aí é o seguinte, você vai... É uma capacidade inata, e aí o que acontece? Você já não passa a ter que prestar atenção em expressões, nem prestar atenção em linguagem corporal, nada disso. A verdade, ela tem uma energia, e ela reverbera pra gente, e a mentira tem uma outra energia que também reverbera. E se você souber identificar, eu vou ser mais presunçoso ainda. Eu já cheguei ao ponto de me atrever a perceber até onde o cara está falando a verdade e a partir de onde ele começa a mentir. É impressionante, você consegue perceber essa nuance, esses detalhes. E isso não é uma coisa lógica, não é uma coisa que você raciocina e você fala, não, eu vou analisar aquele sujeito. Não, isso não é assim, não é uma ciência exata. Isso é uma coisa muito mais de feeling e de intuição do que qualquer outra coisa. Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou uma pessoa especializada nisso, mas como eu fui vendedor a minha vida toda e o relacionamento humano ele é o meu forte, na minha vida as relações humanas são a coisa que eu mais prezo, que eu mais valorizo. Talvez isso tenha me dado essa capacidade de pelo menos dar um palpite. Eu mostrei por A mais B por que aquele médico não tá falando a verdade. Entendeu? Aquele médico participou sim da autópsia, na minha opinião. Então é isso. Eu acho que responde. Arthur, fala. Eu só ia fazer um comentário assim, né? Porque isso não é só na ufologia, né? Todo caso do domínio de informação dá um sistema parecido, ou seja, você não consegue controlar a informação, o conhecimento produzido. Você não pode impedir, por exemplo, é muito difícil impedir você, por exemplo, ir lá e fazer uma pesquisa e produzir um conhecimento.
Então, o controle ele se dá justamente pela poluição, né, que é o que a gente está falando desde o início. Então, assim, eu não consigo fazer com que as pessoas deixem de falar a verdade. Eu não consigo impedir, por exemplo, um Arthur Neto de ir lá e falar o que é verdade. Mas eu consigo encher, junto com o que o Arthur Neto está falando a verdade, eu consigo encher isso com um monte de porcaria, de um sentido que vai ficar difícil para uma pessoa comum, um leigo, diferenciar aquilo que é verdade ou não. Então tem essa questão, né, que é bem utilizada no mundo ufológico. Eu queria saber de você, Arthur, porque só para dar um exemplo do caso, né, a Bufon, por exemplo, ela pretende agora dar aquele curso para ufólogos, né, através da revista UFO, inclusive, o Tiquete estava falando isso, que eu acho até bem producente. E em que sentido isso pode unificar um pouco as vozes da ufologia, uma vez que cada um falar uma coisa, e às vezes bem contraditório entre um ufólogo e outro, ele ajuda nessa confusão da informação. Então, um curso assim que padronizasse, ele colabora em que sentido? E aí vai a pergunta, esse é um ponto. Agora, a pergunta que eu quero fazer realmente é esta. Eu tenho a minha resposta para essa pergunta, a gente já conversou com o Dudu, eu sei da resposta dele, do Cleiton, mas eu quero saber de você. Você acha que, com uma certa padronização, os ufólogos hoje, eles se submeteriam a um tipo de padronização da pesquisa ufológica? E eu estou dizendo isso, Arthur, porque é o seguinte, porque essas pessoas que geralmente vão fazer as regras, elas não vão lá quando o caso acontece, né? Então a gente tem vários casos, eu mesmo, ninguém vai, aí você vai. Aí você foi, você fez a pesquisa, né, fez o trabalho ufológico, etc. E agora essas pessoas que nem foram aos casos, às vezes até bastante preguiçosas, dá para dizer assim, vão querer, desculpa o palavreado, mas cagar a regra para as pessoas que estão realmente fazendo o trabalho acontecer. O que você acha disso? Eu acho que você já deu a minha resposta. Porque a questão é exatamente essa que você mencionou. As variáveis, elas são muito grandes, ou as aptidões, ou as iniciativas. Por exemplo, o cara ele pode se entusiasmar muito com um determinado fato relacionado ao fenômeno UFO, mas ele não tem disponibilidade para ir lá, entendeu? Ele não vai poder largar o trabalho e a família para se deslocar para ir a determinado. Então, ele vai ficar sabendo da informação de terceiros. E quando ela é de terceiros, ela já vem contaminada. Os procedimentos, essa iniciativa aí da MUFON, eu nem conhecia, não sabia que vai ter essa iniciativa aí. Essa iniciativa ela é interessante porque ela pode criar protocolos. Ela pode criar procedimentos, ela pode minimamente tentar padronizar alguns procedimentos. Mas, na realidade, as variáveis são muito grandes, depende muito da disponibilidade, depende muito eu hoje, eu sou um cara seguinte, eu levanto a bandeira da pesquisa de campo. Mas por quê? Porque eu sou entusiasmado, porque eu adoro mato, porque eu adoro viajar, porque eu adoro ir. Meu amigo, quando você faz vigília, vocês já fizeram, vocês sabem disso. Quando você faz vigília e você está em toda aquela atmosfera de uma vigília, e você ainda por cima tem a chance de ser bem-sucedido, que vamos ser justos, é bastante utópico. Essa é uma das minhas brigas com o meu grande guru Birajara Franco Rodrigues, entendeu? Que eu chamo o Birajara de Obi-Wan, entendeu? Ele é como se fosse o meu Obi-Wan. E é o seguinte, o Birajara sempre fala isso, fala, Arthur, isso que você faz, isso é coisa de louco, isso é utópico. Você sair de casa atrás de disco voador, isso é extremamente utópico, isso está além da razão, você acha que você vai conseguir. Aí eu falei para ele, Bira, o tempo e a sua prática, ela pode superar a razão. Se você, por muitos anos, você vai para lugares onde
objetivamente o fenômeno se manifesta e você paga para ver e você põe todo o teu esforço, a sua frequência e sequência, isso é uma questão matemática, estatística, ela pode te dar o mínimo de percentual de chance de ter êxito, entendeu? E a prática nossa mostra a verdade. Nós estamos aí há tanto tempo fazendo isso que a gente já teve sucesso, a gente já teve o nosso percentual de aproveitamento, ele já é um percentual relevante. Pra você ter ideia, eu tenho 30 anos de pesquisa de campo, não só na Serra da Beleza, em várias partes do Brasil, me orgulho disso, de dizer isso. Eu já pesquisei Serra do Cipó, Serra da Canastra, as 3 principais chapadas eu já fui para tudo que é buraco onde o fenômeno UFO é presente. E em 30 anos eu computei mais de 20 vezes eu vi o fenômeno. Mas eu boto 20 como sendo um número, vamos dizer assim, objetivo, que foram contundentes, que foram fatos inegáveis. Então você vê, dá uma média, aí você pensa, pô, o cara já viu pra caramba. Nada disso. Dá uma média de 1 avistamento a cada ano e meio. Então é coisa pra cacete. É muito tempo sem ver nada para poder ter a chance de um dia você ser premiado. Entendeu? Então estou falando, essa é uma característica minha. Paciência, perseverança, gosto de mato, gosto de viajar. Detalhe, tenho disponibilidade para viajar. Graças a Deus, o meu trabalho, a minha situação sempre me permitiu. Mas, pô, tem pessoas que ele é muito mais útil vendo uma grande reportagem, fazendo um texto, escrevendo um livro, preparando uma palestra. Então é o seguinte, cada um tem seu lugar nessa história. Então, eu acredito que essa iniciativa ela é ótima, ela vai normatizar, ela vai padronizar alguns procedimentos, mas ela teria que departamentalizar, né? Você vai padronizar alguns procedimentos para investigar um caso, você pode padronizar outros procedimentos para vigília, você pode padronizar outros procedimentos para, vamos dizer assim, para preparação de uma matéria. Eu, por exemplo, já deu para perceber, eu sou uma pessoa muito falante, eu gosto de falar, gosto de conversar, tenho uma retórica, mas para escrever, meu amigo, escrever, mas tem que só fazer aquilo, entendeu? O Petit as Petit escrevem um livro em 4 meses, entendeu? E com propriedade, com informação, com conhecimento, a facilidade. Então, quer dizer, cada macaco no seu galho. Mas essa iniciativa ela é interessante porque ela tem chance de diminuir a poluição, diminuir a contaminação, né, dos fatos ufológicos. Mas eu confesso, eu ainda gosto aí de do mato, meu irmão. Hoje, vou confessar aqui para vocês, segredinho aqui. Hoje falei com o Chiquinho de Gatu e ele me mandou uma imagem de um OVNI que eles filmaram há 15 dias atrás. Tá de sacanagem, cara. Porra, alto nível. Entendeu? E eu tô agora ainda esquematizando na minha cabeça como que a gente vai mostrar isso. Eu não quero chegar simplesmente jogar na rede, não. Eu quero mostrar isso de maneira... Eu hoje tive uma sugestão que eu achei muito interessante. Vou pedir ao Chiquinho que faça um áudio contando como eles gravaram aquilo e o que ele achou, como é que foi o momento. Fazer uma autodescrição da imagem que ele enviou para nós hoje. Que aí vai valorizar a imagem, que já é muito boa. Já é muito boa, entendeu? Em termos do fenômeno que a gente conhece, acontece lá na região dele, já é uma imagem muito boa.
entendeu? Então é isso, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Excelente resposta, 100%. Ozzy, vamos lá, Ozzy. Vamos encerrar essas rodadas aí com o Ozzy agora, mandando a sua aí. A gente sabe que em vigília ufológica, às vezes a gente fica muito tempo, né, analisando, buscando a paciência em si, né? E uma das perguntas que eu tenho para você é o seguinte: como você lida com a parte espiritual ufológica, se é que assim você acredita, ou você é mais a parte científica mesmo, ou você acredita nessa parte de a espiritualidade na ufologia? O que acontece? É claro que eu acredito, afinal de contas, sou, vamos dizer assim, sou fã número 1 do General Shoa. Esse é um componente. Durante muito tempo a gente fazia aquela ufologia muito fria, só dos indícios e das provas, quer dizer, supostas provas, né? Uma das coisas que o Obi-Wan Birajara também fala é isso. Não se tem provas. Em ufologia não se tem provas, são indícios, né? Eu também contesto ele, a gente leva esse papo quase sempre. E aí o que acontece? Quando você começa a ter inúmeras experiências com o fenômeno UFO, e muito próximo, porque esse é um detalhe também, as pessoas, às vezes as pessoas ouvem falar que a gente faz muita vigília, aí as pessoas pensam, esses camaradas vão lá para vendo luzinha no escuro. Sabe nada, inocente. Entendeu? Porque tem a luzinha no escuro também, mas quando essa luzinha se aproxima, meus amigos, aí aí o buraco é mais embaixo. E aí a gente tem recomendações, tem procedimentos, por exemplo, nos lugares onde o fenômeno ele é muito contundente, você tem o risco de lidar com ele muito próximo, ele pode se aproximar muito de você. E tudo vai depender do seu comportamento, entendeu? Porque isso é uma coisa que hoje eu tenho tranquilidade para falar. Alguns anos atrás eu não tinha. Hoje eu tenho tranquilidade para falar. Eles se conduzem da maneira, vamos dizer assim, proporcionalmente à sua reação. Da maneira como você reage, que vai determinar, muitas das vezes, é claro, não é uma regra, mas muitas das vezes a maneira como você reage é que vai determinar se eles vão se aproximar ou não. Se eles vão chegar mais perto, se eles vão evoluir, se eles vão, enfim, se eles vão se apresentar. O Petit já falava disso lá atrás, quando a gente fazia vigília, há 30 anos atrás, o Petit sempre falava, tem horas que parece que eles estão se apresentando para nós, entendeu? E dependendo da nossa reação, esse obstáculo vai durar ou não, entendeu? Então depende como as pessoas do grupo reagem. Mas essa questão da espiritualidade, ela trafega pela disciplina, né? Às vezes a gente está no alto da montanha, um frio do cão, às vezes está um desconforto, um vento, aquele vento enjoado, você pode estar o mais agasalhado que for, ele entra aqui pelo cantinho da nuca, entendeu? E, de uma maneira geral, as vigílias elas são sempre muito desconfortáveis, pelo frio, pelo vento, ou por mosquito, ou por várias razões. Elas são realmente para quem tem muita disposição. E aí, numa hora dessa, você até quer fazer, você quer se concentrar, você quer pedir uma meditação do grupo, alguma coisa desse tipo. Eu te confesso, a gente já tentou várias vezes, mas a gente quase nunca conseguiu nada, porque não dá. É por isso que o General Shoa tinha regras. Ele só fazia vigília com grupos de até 7 pessoas. Olha as regras. Eu vou falar só do básico que eu lembro. Vigília com o General Shoa era o seguinte: até 7 pessoas. Tinha que ter alguém
com a mediunidade acentuada no grupo, que serviria como se fosse, ele dizia que serviria como se fosse uma antena, como se fosse a conexão. Então, sempre todo grupo tinha que ter alguém ativamente com a mediunidade exacerbada e a regra que ele não abria mão. Silêncio absoluto. Absoluto. Não se podia falar nada durante as vigílias, talvez a noite toda, em total silêncio. Quando se falava alguma coisa, tinha que ser baixinho, que tinha que ser pertinente ao fenômeno. Não se podia falar de coisas corriqueiras. Se for levar em conta o tempo que a gente tem de vigília por aí, a gente já errou tudo, cara. A gente não consegue. Fazer silêncio já é uma dificuldade violenta, entendeu? Detalhe, o General Shoa separava, se tivesse mais de 7 pessoas, ele separava em 2 grupos. Aí um grupo ia para uma outra extremidade do local ou da montanha, onde quer que seja, e o outro grupo ia para outra extremidade, para evitar burburinho todo. Então, quer dizer, mas também por quê? Eu reconheço a importância e a relevância dessas regras, desses procedimentos relacionados à questão espiritual. Eu reconheço, já tive vários insights especiais em vigília, é a coisa mais linda que tem. Agora, eu tenho que confessar, esses insights, em sua grande maioria, eles aconteceram quando estava eu sozinho, ou eu e mais um. Ou eu e mais um, no máximo. Quando o grupo é muito, muito grande, geralmente dispersa. Então, isso está diretamente relacionado à disciplina e, inclusive, o seguinte, eu vou mais longe. Eu sempre elogiei, eu aprendi a elogiar os militares nesse aspecto, porque eles são extremamente disciplinados. Se você vê os documentos da Operação Prata, os caras anotam tudo. Os caras anotam o dia, o horário, as condições meteorológicas, as condições latitude, longitude, se tirou uma foto, que tipo de máquina, que tipo de lente, quanto é a disposição, que tipo de filme, no tempo dos filmes, né? Que tipo de... Então, aí eles fazem um croquis, fazem um desenho do local. Então, por que eu estou falando isso e por que eu valorizo isso? Porque você pega uma anotação dessa, se você multiplica ela por 100, por 200 e 300, você faz um trabalho científico, cara. Você faz uma tese de mestrado. Você publica em revistas científicas. Mas aí é o tal negócio. Você tem que anotar tudo no dia que tu não viu nada e tu tem que anotar tudo no dia que tu viu alguma coisa. E aí, isso é metodologia científica. Isso é método acadêmico. Isso leva muito tempo. Mas nós, pelo tempo que a gente está fazendo, se a gente tivesse anotado, nós já teríamos uma tese aí de mestrado, doutorado dos cacetes. Porque é assim que se faz um trabalho científico. Depois você vai compilar, você vai tirar dados, você vai tirar estatísticas, vai criar gráficos, vai criar método. E aí você vai elaborar um trabalho, seria o primeiro trabalho científico na área da ufologia. E indiscutivelmente com caráter científico. Então, quer dizer, aí eu fico pensando, eu falo isso nas palestras, que eu mostro esses documentos que eu... Os militares não, eles têm disciplina, eles geram esses dados, às vezes por ordem, né? Porque tem um superior que diz, anota essa... Então, quer dizer, eles têm disciplina, eles têm hierarquia, eles estão acostumados. Então, aqueles documentos da Operação Prata, eles são um exemplo da ciência que nós poderíamos estar fazendo. Mas nós não temos nem disciplina e, vamos dizer assim, predisposição. Você imagina se você está no topo da montanha, 7 graus de frio, um vento do cão, você é doido para aparecer alguma coisa, ao mesmo tempo com medo, porque se aparecer também tem medo, e aí tu vai anotar o quê, meu irmão? Tinha que estar com um bloquinho ali anotando tudo, tinha que anotar a reação
reação das pessoas, reação física, reação do ambiente, quando os objetos aparecem. Você vai fazer o quê? Então, estou fazendo aqui a minha culpa, é muito difícil. Eu venho tentando perseguir essa disciplina, e isso tudo na mesma proporção para a questão espiritual. Nós devíamos chegar, fazer uma meditação, fazer um preparo durante o dia. A gente deveria ter pelo menos... detalhe, o General Shaw fala isso. Não sei quantos dias antes sem carne, não sei quantos dias antes sem álcool, não sei quantos dias antes sem fumo, sem cigarro, sem vício, sem nada. Então, quer dizer, é uma preparação. Ele se propunha já naquela época uma preparação. Vocês terem ideia, pode dar uma pesquisada. Existe um protocolo desse nível aí, do Dr. Stephen Green, que é o inglês lá, que mora nos Estados Unidos. É um cara que é um grande colaborador da ufologia mundial. Dizem que ele é o inimigo número 1 do complexo social militar. É um problema seríssimo. Ele cobra muito. Sabe cobrar. Pra você ter ideia, para você fazer vigília com ele, ele cobra $5.000. E se você entrar no programa dele para participar das vigílias com ele, são 2 ou 3 meses de preparação. E é um protocolo rigoroso. Eu já tentei copiar e pegar só o melhor para adaptar, para a gente fazer um protocolo aqui tupiniquim. Mesmo o adaptado tupiniquim, a gente não tem condição de fazer. Eu teria que ter mais 3, 4 pessoas muito determinadas a fazer. Aí sim a gente ia conseguir êxito. Mas nós ainda não chegamos nesse nível, confesso. A nossa experiência, ela é de vivência. Ela é de ir lá e viver o fato e ver que bicho vai dar. Entendeu? Ainda está muito... Então, desculpe se eu me estendi. É muita coisa que a gente se lembra de falar, mas é por aí. Essa questão espiritual. Agora, a questão espiritual, isso é importante mencionar, ela é inegável no fenômeno 1. Antigamente, eu não valorizava isso, eu confesso. Hoje, não tem como separar. Ou então, tu vai chamar aquilo ali de mágica. Porque os caras sabem o que tu está falando, eles sabem o que tu está pensando, eles provocam reações. Você tem reações físicas, psíquicas, na hora que o fenômeno se manifesta de verdade. Então, se isso não está relacionado a uma questão espiritual muito mais profunda, eu não sei a quem estaria. Entendeu? Então é isso. Bom, é isso aí. Então, gente, hoje foi um episódio assim, muito legal, muito show de bola, uma verdadeira aula de ufologia raiz, ufologia do cara que está lá, que conhece. É o cara que está lá, é aquilo que você falou. Quem faz as vigílias, quem passa frio, quem fica com mosquito ali, e aquele negócio todo. Só quem faz isso que conhece, e só quem faz isso tem a propriedade para falar como você falou. Só me resta agradecer muito mesmo a tua presença. Eu vou passar aqui a rodada final. Dudu, dá o teu abraço final lá, vamos nos despedir, e depois eu volto para o Arthur para ele dar a sua pitada final. Vamos lá, Arthur, eu queria agradecer do fundo do coração por essa aula aqui, por essa paciência que você tem aí com a gente aí. Muito obrigado mesmo, tá? É uma pena que a gente não pode ficar aqui a noite inteira conversando, porque quando a gente pega uma pessoa que tem uma experiência como ator, a gente quer perguntar 1 milhão de coisas. E você sempre responde com tanto cuidado, sempre colocando as palavras ali e sendo bem minucioso. Eu, inclusive, escutei você no nosso podcast aí do nosso amigo Guto. Cara, é uma aula também, assim, incrível mesmo. Então, estar com você aqui, nem que seja virtualmente, para mim é uma honra. Então, eu agradeço do fundo do coração mesmo. Da minha parte, eu queria agradecer mesmo ao Arthur aí. Cada pergunta uma palestra aí, né, cara? Então, muito legal. Obrigadão mesmo, Arthur. Agregou demais conhecimento. E é isso, cara.
Tudo de bom aí para você, que você continue com esse teu excelente trabalho aí por muito tempo ainda, tá? Que a ufologia com certeza precisa muito de você e de pessoas como você também, ok? Então, só agradecer. Mantenha a mente aberta. É isso aí, é isso aí. Ozzy, teu abraço final pra galera aí. E a alegria de ter o Ozzy de novo com a gente. O Ozzy tá de volta. Vamos lá, Ozzy. Queria agradecer aí o Arthur aí por tirar esse tempo aí conosco aí para aprender cada vez mais com ele aí também. Agradecer também os nossos ouvintes aí, né? O pessoal lá do grupo do Ufologia de Quintal lá também. E agradecer também o Dudu aí, né? Eu agradecer também o Evandro aí por ter paciência comigo aí, porque passando um momento meio conturbado, mas agora, graças a Deus, está se ajeitando as coisas, né? Mas muito obrigado, Arthur, por você ter participado com a gente aí. Muito obrigado mesmo. E o meu ditado de sempre gratidão. Muito obrigado mesmo. É isso aí, Agora, gente. Arthurzão, se despede da galera aí, manda o teu abraço pra geral, teus momentos finais. Eu queria agradecer Cleiton, Dudu, Ozzy, como é que é o nome do outro que eu esqueci? Evandro. Evandro, isso, Evandro. E o que acontece? Só tenho a dizer o seguinte, essa é uma oportunidade, eu até me desculpo se às vezes eu me estendo um pouco, porque é tanta coisa, cara. Quando você pensa ufologia, porque você não só pensa ufologia, você vivencia, então tem a experiência que traz informação, e aí você vai juntando tudo e aquilo vira uma coisa que às vezes é incontrolável. Então eu queria me desculpar, às vezes eu me estendo um pouco, aliás, bastante, né? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, isso tudo aqui, esse papo, a inteligência das perguntas de vocês, elas são provocativas, elas provocam. A importância disso tudo é o conhecimento, eu vejo da seguinte maneira, com a facilidade de você fazer live, isso virou meio que um modismo, e aí meio que banalizou e virou meio muita coisa sendo dita só para angariar visualizações, e a única maneira de a gente salvar essa ferramenta e atrair essa ferramenta que é a live, que é o podcast, a única maneira de a gente salvar essa ferramenta é você trazendo conhecimento. Então, independente de onde ele venha, se o cara tem menos, todo mundo tem alguma coisa para trocar. Então, independente se tem muita experiência, se tem menos experiência, a gente tem que trocar, a gente tem que falar de conhecimento. A gente tem que falar da nossa experiência, a gente tem que falar de tudo, entendeu? Porque só isso vai elevar o nível da ufologia. A ufologia, como o Ozzy perguntou aí, se tem muita questão de vaidade, a ufologia ela tem que ser resgatada desse mundo da vaidade, das picuinhas, de quem quer ser o melhor. Ela tem que ser resgatada. A gente tem que... Uma coisa que era antigamente, depois foi se diluindo, foi se deteriorando. Hoje são feudos, né? São feudos espalhados por aí, de ufólogos e tal. Todo mundo quer ser o dono da bola, mas na realidade está tudo errado, cara. Porque quando a gente divide mais, quando a gente se junta, quando a gente confraterniza, a gente é mais forte. Isso é até lugar comum falar isso. Quando a gente está junto, a gente é mais forte. Você imagina, se eu agora for para o Paraná, eu já tenho uma galera para eu encontrar, para fazer vigília, para tomar uma, para fazer um churrasco. Está entendendo? Então, imagina isso. Imagina isso se você ampliasse para o Brasil todo, nós seríamos muito mais fortes se todos fôssemos unidos. Mas tem esses probleminhas aí, que isso é coisa do ser humano. Eu tenho um amigo, toda vez que a gente se aborrece com essas coisas, ele fala, são só seres humanos. Mas é a pura verdade.
entendeu? São só seres humanos, mas a gente é obrigado a conviver, mas a gente não precisa ser assim. A gente pode fazer diferente, pode estimular. Eu adoro conhecer gente, eu adoro trocar experiências, eu adoro passar a minha vivência. Enfim, muito obrigado por essa oportunidade de falar de ufologia, entendeu? Isso aqui eu estou adorando, que é ufologia de quintal, entendeu? Quando você fala isso, eu me vejo assim, um quintal, uma fogueirinha, um rango assando ali na brasa, a gente tomando uma e falando de ufologia, ainda fazendo vigília. Esse seria o melhor dos mundos, entendeu? Então Vamos fazer isso aí na Serra da Beleza. Exatamente. Com certeza absoluta. Lá é normal. Com certeza, agradeço muito a vocês. Maior prazer ter conhecido vocês. O Ozzy eu nem conheço, mas quando falo o nome eu já vejo a cara do Ozzy Osbourne. Entendeu? Então, a galera toda, cada vez a gente vai ficando mais... A gente não precisa estar muito perto para ser amigo, não. Entendeu? A amizade cresce mesmo à distância. Então é isso, galera. Muito obrigado, hein? Um grande abraço para você. Gente, é isso aí. Então, nós recebemos hoje o Arthur Sérgio Neto, essa lenda da ufologia brasileira. E, olha, não tem mais o que falar. Não tem muito o que dizer. Eu vou mandar uns abraços aí para os nossos ouvintes, para a galera que está sempre com a gente aí, tá bom? Então, o pessoal que sempre nos apoia, é muito carinhoso conosco aí, muito obrigado a vocês. Vou mandar um abração para Rosa, vou mandar um abração para Lala Barreto. Daqui a pouco nós vamos estar juntos, hein, Lala? É quarta-feira, o Botecão não podem perder, tá bom? Então, assim, para toda essa galera aí que está com a gente aí, pro pessoal do grupo do Telegram, vou mandar um abração pro pessoal do grupo do Telegram, o Leandro Souza, tá bom? Um abração para você, o Diego Vinícius, o Dom Negroni lá do nosso grupo lá do Telegram, tá? A Celinha, né? Então assim, ó, um abração para todos vocês, um abraço no coração de vocês. É vocês que nos mantêm aqui motivados para estar fazendo esse podcast, essa bagunça organizada chamada Ufologia de Quintal. Gente, então é isso aí, um abração para todo mundo, muito obrigado por estarem conosco aqui, e lembre-se, quem procura, acha. Valeu, galera. Fui!